Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa Almoçando com a Vete. Eu sou a professora Helena e no episódio de hoje nós vamos falar sobre giardíase. Eu já vou falar a diferença desses termos, mas a gente vai ter uma aula chamada de script de doença, onde a gente fala tudo sobre uma determinada doença específica. A gente vai falar sobre giardíase e giardiose, sobre infecção por giardia. Eu já vou falar da diferença desses termos, que é bastante conceitual, mas eu acho interessante compartilhar com vocês aqui. Então, update script de doença é uma atualização sobre uma doença específica. No modelo tradicional de ensino, a gente estuda doenças específicas dos diversos sistemas e existe toda uma linha horizontal do que é abordado. Epidemiologia, sinais clínicos, diagnóstico, tratamento de forma horizontal de uma doença específica. Mas a gente sabe que na rotina a gente não atende pacientes com giardíase ou giardiose. A gente atende pacientes com quadro de diarreia e sinais inespecíficos. E um dos diferenciais pode ser a giardiose. Quando tem sinais clínicos, o termo mais recomendado é giardiose. Então, antes de a gente entrar especificamente no script de doença, quando eu estava montando a aula para trazer aqui para vocês hoje, eu lembrei desse caso. Eu arquivo os casos que eu vou atendendo, que eu vou vendo na mentoria no Drive, com o nome, busquei lá e achei esse caso aqui, que era de um cachorrinho mestiço maltês de 2 anos com diarreia intermitente. Essa diarreia era bastante variável. Tinha vezes que era bem líquida e em algumas oportunidades com muco e às vezes sangue. O animal tinha também tenesmo fecal quando ele tinha diarreia. Então, são sinais mistos, diarreia de intestino grosso e de intestino delgado. Tudo isso que eu abordei aqui agora. Depois dos quadros de diarreia, ele tinha muito tenesmo e teve prolapso retal. Até que esse prolapso sofreu um encarceramento, que infelizmente o animal teve que passar por uma ressecção e anastomose intestinal devido a esse quadro. E ele já tinha sido tratado por algumas vezes com metronidazol e vermífugo de amplo espectro. E aí que eu quero chegar para que vocês não caiam no túnel diagnóstico. A gente tem falado bastante sobre isso ultimamente, sobre túnel diagnóstico, porque realmente é muito difícil a gente não entrar nos túneis de diagnóstico e essa é uma das principais causas de erro diagnóstico. O túnel diagnóstico, gente, o que significa isso? Nesse caso aqui, eu postei hoje de manhã nos stories só para ver a galera como que ia responder e, obviamente, muita gente entrou no túnel, porque isso é normal no sistema de ensino focado somente em doença. Como o animal tinha sido tratado com metro e vermífugos de amplo espectro, daí eu não sei quais eram os princípios ativos, mas geralmente tem febantel, praziquantel e febendazole, às vezes tem, né, nessas composições de vermífugos de amplo espectro. Então, existe uma tendência de a gente achar que não pode ser uma doença parasitária, não é verminosa, porque já foi tratado com metro, com os vermífugos de amplo espectro. E essa é uma das coisas que nos faz entrar no túnel diagnóstico, ou seja, a gente entra num túnel que a gente vai começar a olhar diagnósticos prováveis, excluindo essa possibilidade de verminose, de enterites causadas por protozoário. Por quê? Vem na cabeça que já foi tratado. Então, teoricamente, não pode ser isso. E esse caso foi um dos casos da mentoria que a gente tem aqui no RCVET Experts. E aí eu auxiliei a aluna é a Ana Carolina de Jesus. Auxiliei a aluna e ela fez um exame de fezes simples que não tinha sido realizado porque ela estava dentro do túnel. Porque ela considerou que usando metro e vermífugos de amplo espectro não poderia ser verminose e nem giardia, por exemplo. E logo na primeira amostra já deu positivo para giardia. E então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Que mesmo quando um tratamento já foi realizado, a gente precisa conhecer bem os diagnósticos diferenciais, a epidemiologia da doença, para sair dentro desse túnel que nos leva a excluir essas possibilidades. Então, entrar no túnel diagnóstico é uma das principais causas de erros diagnósticos na nossa rotina. Então, esse caso foi confirmado a giardia, foi feito o tratamento cirúrgico, que já tinha perdido a vitalidade, aquele segmento intestinal, mas depois foi feito um tratamento mais adequado para giardíase, com 5 dias de febendazole, banho no paciente afetado, limpeza e desinfecção do ambiente, tratamento dos contactantes, e aí esse animal parou de ter esses episódios
de diarreia. Então, a importância aqui de a gente desenvolver o nosso raciocínio clínico para nos proteger de erros diagnósticos e também de conhecer as doenças específicas, como hoje a gente vai falar de giardiose, porque o conhecimento médico de doenças é um dos pilares do raciocínio clínico. Mas existem outros pilares mais importantes, ou tão importantes quanto, né? Eles vão sustentar essa ponte, que é os sinais clínicos até o diagnóstico. O raciocínio clínico é uma ponte e um dos pilares é o conhecimento médico. Vamos lá voltar para a giardíase e giardiose, script de doença, que é uma revisão completa sobre essa doença que eu vou fazer aqui com vocês agora. Giardíase é a infecção por giardia, pelo protozoário giardia. E tem muitos animais e pessoas que não têm sinais clínicos quando são infectados por giardia. Eles podem ser assintomáticos. Então, giardíase é quando a condição é assintomática, quer dizer infecção. Já a giardiose é quando um paciente, né, independente da espécie, aqui a gente vai falar de cães e gatos, tem infecção por giardia e sintomatologia associada. Ele apresenta quadro de diarreia. Essa é a principal diferença. A giardia é uma zoonose, né, considerada uma zoonose. Estima-se que no mundo 2,8 bilhões de pessoas são infectadas. Olha o tamanho da bucha. O Brasil, infelizmente, é campeão em número de infecções por giardia em humanos. 28% dos casos de giardíase em humanos estão no Brasil. Então, além de ser uma doença de interesse importante na clínica de cães e gatos, ela também é uma zoonose, então a gente tem a obrigação de trazer as orientações para os tutores nesse sentido. Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo na epidemiologia, né? Esses aspectos zoonóticos fazem parte da epidemiologia, então isso é uma coisa importante de se lembrar na prática clínica e também nas provas que tem por aí, né? Prova de residência, prova de ENAD, prova de concurso. As zoonoses são preferidinhas nesse tipo de prova, então é importante vocês saberem. A giardia, gente, ela tem alta infectividade, baixa. O que isso significa? Que uma baixa carga parasitária já pode causar infecção. Então, uma ingestão de poucos cistos pelo cão, pelo gato, por uma criança, pode causar infecção. Mas nem todo mundo que se infecta, que tem giardíase, evolui para giardiose. O que isso significa? Grande parte dos animais infectados, ele vai lá, ingere cistos de giardia, ele não desenvolve sinais clínicos, porque esses assintomáticos continuam transmitindo e aí é mais difícil de controlar essa doença. Ainda, giardia, gente, ela tem baixa mortalidade. A mortalidade, em geral, ela só vai acontecer em pacientes muito jovens e não é resultado da giardia em si, e sim da desidratação que ela pode ocasionar, principalmente nos jovens. Em relação à epidemiologia, ainda é importante a gente saber, isso tem a ver com o ciclo biológico da giardia, que ela tem um período pré-patente, ou seja, o período entre o animal ingerir o cisto, fazer o ciclo gastrointestinal e eliminar o cisto pelas fezes, de 5 a 12 dias, que pode se estender até 16 dias. Então, isso vai ser importante na hora de a gente entender se o tratamento está funcionando, ou se é resistência, ou se pode estar tendo uma reinfecção. Eu vou explicar ao longo da aula para vocês. Quais são os fatores de risco para infecção por giardia? Superpopulação, então, ambientes de muitos animais, comum ter surtos de giardiose, porque a limpeza e a desinfecção do ambiente fica difícil pela superpopulação e o tratamento de todos os contactantes ao mesmo tempo nem sempre é possível. O comportamento dos cães de realizar lambedura, de se limpar, assim como dos gatos, principalmente dos gatos, também facilita a transmissão, já que a transmissão ela é fecal-oral. Em humanos contaminados, geralmente existe algum fator de higiene inadequada. Então, práticas sanitárias deficientes, falta de saneamento básico, tudo isso influencia na taxa de giardíase em determinado local. E, infelizmente, é isso que a gente ainda vê no Brasil, né? Que ele é campeão em giardíase ainda hoje. Tem um outro ponto, gente, tratamento de água clássico, normal, que a gente tem aqui no Brasil e em outros locais do mundo, com cloro, todo o restante do protocolo, ele não elimina os cistos de giardia. Então, mesmo numa água potável, bem tratada, pode haver a transmissão de giardia. E isso está associado principalmente com a falta de saneamento básico e não com má qualidade da água, porque o cloro não mata a giardia. O uso de filtros pode ajudar nesse sentido, tá? Então, filtros com 3 membranas vão auxiliar a eliminar os cistos de giardia da água e fornecer a água de filtro para os animais é indicado por este motivo. Ajuda a diminuir a chance deles
adquirirem giardíase. Animais que têm hábitos de coprofagia têm maior índice, né, de giardíase, obviamente, que eles ingerem cocô. O comportamento de lambedura, de lamber um ao outro no gato também é um fator de risco para infecção nos gatos. O convívio entre animais silvestres e humanos é um fator de risco também para os humanos. Varia um pouco o subtipo de giardia, não é bem subtipo o termo, eu já me esqueci, porque cada dia eles resolvem botar um nome diferente. Um é sorovar, outro não sei o quê. Então, mas é o subtipo de giardia. Como eu falei, gente, a água tratada, mesmo com cloro, mesmo na água potável de alta qualidade, ela pode estar contaminada com giardia. Então, uma das principais vias de infecção nos humanos é a ingestão de água contaminada e de alimentos contaminados. Também pode ocorrer transmissão diretamente do animal para o humano, mas requer o contato fecal-oral. Então, está associado a hábitos de higiene não tão adequados. Ainda no script da giardia, é importante a gente lembrar que existem duas formas desse protozoário se apresentar, que é o trofozoito e o cisto. O trofozoito é um estágio ativo e móvel encontrado no lumen intestinal dos hospedeiros que estão com diarreia. E o cisto é um estágio latente e resistente e é a forma que vai ser responsável pela transmissão. O cisto é relativamente sensível ao calor, mas ele pode sobreviver por vários meses em diversas condições ambientais. E a giardia, gente, ela ocorre tanto em locais com clima temperado como com clima tropical. Então ela tem uma distribuição cosmopolita em todo o planeta. Antes de a gente entrar na parte clínica mais prática, eu já vou chegar lá, eu vou falar rapidamente do ciclo biológico. Como eu falei, a transmissão é fecal-oral, então por ingestão de cistos de fezes contaminadas. E essas fezes contaminadas podem levar os cistos para água, para verduras, alimentos. A acidez do suco gástrico do cão, do gato, do humano, tem as próprias enzimas digestivas em ambiente ácido, elas ajudam a desincistar a giardia, a tirar o cisto, e aí ela vai conseguir fazer o estrago que ela pode fazer. Então, esse cisto, depois que ele se rompe, ele rapidamente se diferencia em trofozoito. Tem um monte de nome antes de chegar no trofozoito, um monte de reações lá que acontecem, mas eu achei que não fazia sentido a gente entrar nesse mérito aqui. O fato é que ingere o cisto, pela ação do suco gástrico, vai desincistar, daí vira trofozoito. Trofozoito, eles conseguem se aderir à superfície do epitélio das microvilosidades do intestino, do duodeno e do jejuno. Então, é principalmente no intestino delgado. Existe uma tendência muito forte em associar sinais de intestino grosso com giardia, e não é tão comum. É menos comum. O mais comum são os sinais de intestino delgado. Por quê? Os malditos trofozoitos, eles têm tropismo e eles se aderem no intestino delgado. Então é lá que eles vão começar o estrago. As condições adequadas do intestino, elas são adequadas para o trofozoito, o pH é adequado, o estímulo de sais biliares faz com que os trofozoitos da mucosa se transformem em cistos. Os cistos vão ser eliminados nas fezes por 1 a 2 semanas após a infecção e pode permanecer infectante por pelo menos 2 meses, sob condições apropriadas de temperatura e umidade. Então é por isso que essa doença é tão difícil de controlar ela 100%. A gente não consegue eliminar ela do meio, porque ela é cosmopolita, se distribui por todo o globo, afeta vários hospedeiros mamíferos, vertebrados. Então tudo isso torna difícil o controle da doença. Em relação ao potencial zoonótico, antigamente se achava que a transmissão entre animais e humanos era muito mais importante do que se sabe hoje. E ela não deixou de ser zoonose. Quero deixar isso bem claro aqui. Giardia continua sendo zoonose. Porém, com os estudos moleculares mais modernos, se descobriu que o subtipo C, na verdade é chamado de Assemblejus C, para giardia, não é subtipo o nome certo, mas para vocês entenderem e para ficar mais fácil de falar, que eu vou falar subtipo, o C é mais comum nos cães, o F é mais comum nos gatos e o A e o B é mais comum em humanos. Mas tanto A quanto B afetam cães e gatos. E o que é essa tabela, né? Essa tabela eu esqueci de colocar a fonte, ela tá no livro Tratado de Medicina Interna da Márcia Jericó. E tem vários artigos trazendo isso também de forma mais intensa nos últimos anos. O que eles abordam? Que existe o potencial zoonótico, é uma zoonose, mas o que se acreditava no passado, que a transmissão animal-homem era muito mais intensa. Mas o que se sabe hoje é que, como existem essas variedades, esses subtipos diferentes para cão, gato, homem, a transmissão ela acontece dentro dos subtipos A e B, só que o C é muito mais comum no cão e ele não afeta o humano, e o F é muito mais comum no gato
gato ele não afeta o humano. Então, a transmissão entre animal e homem não é tão comum quanto se acreditava que era. Mas, pelo amor de Deus, não vão sair dizendo por aí que giardia não é zoonose. Não é isso que eu estou dizendo. Fisiopatologia, então, gente. O que esses trofozoitos malditos de giardia fazem lá no intestino? Eles vão alterar as microvelocidades intestinais, causando uma atrofia das velocidades intestinais, ou seja, consequentemente, pode ter uma síndrome de má absorção. Além disso, eles promovem uma esfoliação, uma destruição mais rápida dos enterócitos. A gente sabe que existe uma renovação natural, mas a giardia acelera esse processo. E tudo isso vai causar uma redução de mais ou menos 50% na área de superfície de absorção. E é por isso que, quando infectados, animais suscetíveis, eles vão apresentar os sinais clínicos, principalmente de diarreia. E essa diarreia tem características, principalmente de diarreia de intestino delgado, já que é lá no jejum e no duodeno, que vai ser o principal local de ação do parasita, e eles causam má absorção. Então, má absorção vai ter sinais de intestino delgado. Quais são os sinais de intestino delgado? Diarreia abundante, líquida, associada à dor abdominal, é comum ter dor abdominal, pode ter esteatorreia pela má absorção, então é isso que a gente pode encontrar, que eu já vou falar aqui na sequência, eu falei antes de passar no slide. Então, diarreia de intestino delgado com características de síndrome de má absorção, esse animal pode ter perda de peso, dor abdominal, uma diarreia abundante, líquida, bastante líquida, né? Não é aquela diarreia só com muco, pode ou não evoluir para vômito, e ainda, em cães e gatos, os sinais de intestino grosso, como hematoquesia, muco, tenesmo, eles não são tão frequentes. E eu expliquei o motivo na fisiopatologia, justamente porque o tropismo do protozoário é pelo intestino delgado e causa destruição de velocidades e síndrome de má absorção. Isso gera sinais clínicos de diarreia de intestino delgado. Em relação às manifestações clínicas ainda, no cão, há fezes pastosas, aquosas, com odor muito fétido. É catinguenta a diarreia secundária de giardiose, mas eu nunca vi uma diarreia cheirosa, né? Para começar, mas a diarreia secundária à giardiose, ela costuma ser muito fétida. Tem bastante volume, pode ter estatorreia, como eu já disse, que é a presença de gordura nessa diarreia, o que sinaliza pra gente que não está absorvendo direito a ingesta alimentar. Também é comum ter muitos gases e flatulência e, na maioria dos casos, ela não tem muco e sangue, tá? Mas ela pode ter. Então, o principal aspecto clínico é uma síndrome mal absortiva de enteropatia do intestino delgado. Dor abdominal, desidratação secundária a essa diarreia líquida, essa perda importante de líquidos e eletrólitos, e perda de pesos também são observados, principalmente nos cães. No gato e no homem, a diarreia ainda pode causar uma gastrite e enterite proximal e colite. Então, ela pode causar uma gastroenterocolite. E existe uma alta associação de giardiose com gastrite linfocítica plasmocitária nos gatos, de ter sido um fator desencadeador e não necessariamente que aquele animal está infectado por giardia no momento de um diagnóstico de gastrite linfocítica plasmocitária e de carcinoma gástrico. Em humanos também existe essa associação. Então, o comportamento da giardia no gato é um pouco mais parecido com o dos seres humanos. Existe uma variação de apresentação conforme a assemblage, que é o subtipo que o animal está infectado, mas esse subtipo F, ele tem um comportamento parecido nos gatos com o subtipo A e B, que afeta principalmente humanos, mas pode afetar tanto cães quanto gatos. Então, o diagnóstico, gente, ele é baseado no histórico, nos sinais clínicos e em exames complementares mais específicos. Histórico e sinais clínicos eu já falei anteriormente, né? Mas acesso a locais com baixo nível de saneamento básico, ingestão de água não filtrada, sinais clínicos, diarreia de características de intestino delgado, esteatorreia, dor abdominal, no cão esses são os principais, no gato pode ter sinais de gastrite e colite, ou seja, vômito, hiporexia, anorexia mais severas, e sinais de diarreia de intestino grosso. Quais são os exames específicos, gente? Hemograma e bioquímica sérica não vai ajudar em nada a identificar giardia, tá? Eu não estou falando para vocês não fazer hemograma nesses casos, mas muitas vezes se faz hemograma, bioquímica sérica, torra o dinheiro do tutor e depois vai fazer o coproparasitológico, tá? Se o paciente tem diarreia aguda ou intermitente, sem sinais de complicação sistêmica, o primeiro exame a ser realizado é o coproparasitológico, tá? Independente se a suspeita é giardia ou não. Esse é um conceito, né, uma recomendação de conduta baseada no problema.
E muitas vezes faz exame de sangue antes do exame de fezes, principalmente quando está dentro do túnel, porque o animal já recebeu medicações, como eu falei no início da aula de hoje. Ele já recebeu metro, ele já recebeu vermífugo, e aí fecha os olhos para as possibilidades de parasitoses intestinais, né? Então, esse é um critério importante. Exames de fezes, gente. Para pesquisa de giardia em fezes normais que não estão diarreicas, o exame ideal é o Faust, tá? E o exame de Faust ele vai identificar cistos, né? É um exame de sedimentação com sulfato de zinco. A amostra de fezes para preservar por mais tempo o parasita pode ser enviado em meio de conservação. Tem um nome que o pessoal do Sudeste usa muito que eu me esqueci agora, tá? Mas é um meio de conservação com formol que é utilizado. Esse exame de fezes básico, gente, Faust, ele é de alta especificidade. Se der positivo, é giardia mesmo. Assim, não é 100%, mas as chances de ser são muito grandes. No entanto, a sensibilidade é mais ou menos. De 50% a 75% dos casos vão dar positivos. E 25% a 50% dos casos que são positivos vão dar falso negativo no exame. E essa sensibilidade de 50% a 75%, que não é ótima, mas também não é tão ruim assim, ela é válida para exames realizados de 3 amostras. Então, o que a gente costuma fazer? Coletar 3 dias consecutivos é o que eu costumo mais fazer, porque agiliza o processo diagnóstico. Na literatura tem 2 orientações, coletar em dias alternados e coletar em dias consecutivos. Isso não existe diferença na sensibilidade do teste, tá? Eu costumo tentar, solicitar que traga amostra de 3 dias consecutivos. Segunda opção de teste diagnóstico é o teste de ELISA para pesquisa de antígenos, tá? Aqui eu coloquei uma foto da Aleri, que é uma das marcas que disponibiliza esse teste, tem da IDEX também, e ele visa detectar antígenos, então não é anticorpos. Só que os estudos que compararam o teste rápido, que é esse de ELISA para pesquisa de antígeno, com o exame de fezes básico de Faust, mostraram que a sensibilidade é similar. Então, também vão ter animais positivos que não vão positivar no teste rápido para giardia. E eles estão positivos. E aí, alguns estudos orientam fazer os 2 exames. O SNAP, no teste rápido de antígeno, e o exame de fezes. Eu costumo fazer isso também porque quando a gente atende esse paciente, ele tem diarreia. Você não sabe ainda a causa. Então, pode ser ancilóstoma, pode ser toxocara, pode ser tricuris, pode ser vários outros parasitas intestinais, tá? Então, no teste rápido de giardia, tu só vai olhar para giardia. No exame coproparasitológico, daí o ideal é pedir as 3 técnicas, o Willis, sedimentação e Faust, aí a gente consegue olhar para essas outras causas de forma concomitante. Tratamento é uma treta, A gente já fez vários posts sobre isso, que metronidazol não é primeira linha de tratamento para giardiose, e não é a recomendação das literaturas mais atuais, tá? E o tratamento, em geral, ele cura, mas é muito comum a reinfecção, tá? E existem tratamentos que não são tão eficazes quanto se achava no passado. Um exemplo dele é o metronidazol, por isso que ele não é tão indicado hoje em dia, e porque ele é um antimicrobiano. Contactantes, independente se tem ou não sinais clínicos, cães e gatos contactantes têm que receber o tratamento. Além de tratar com medicação, medidas de higiene e limpeza são necessárias e ideais, tá? Então, remover as fezes, lavar com sabão o local, todos os ambientes possíveis, aí vem a grama, que é um desafio, tá? Mas a gente conseguindo remover dos ambientes possíveis e tratando e repetindo o tratamento, a tendência é zerar o parasita no ambiente da grama, mas não existe um produto que eu saiba para passar na grama que vá matar todos os cistos de giardia na grama, na terra. Desinfetante, gente. Compostos fenólicos e amoniacais, qualquer desinfetante com amônia a 10%, com composto amoniacal a 10% vai destruir os cistos de giardia, tá? Outra medida importantíssima no tratamento da giardiose, banho no paciente com água e sabão, tá? Água e sabão já vai acabar o cisto, mas banho com clorexidina pode ser mais eficaz, a 2%. É recomendado, gente, repetir o tratamento em 2 a 3 semanas, mesmo sem uma informação mais clara sobre a reinfecção, justamente pelo motivo naquele ambiente que tem terra, grama, que você não consegue desinfetar tudo, é essencial
fazer essa repetição do tratamento. O que a gente pode fazer para identificar se é uma reinfecção ou se é uma resistência ao tratamento, tá? Pode-se repetir o exame de fezes após cessar o tratamento, tipo, fez 5 dias de febendazole, que é o tratamento de eleição, tá? Fez diagnóstico, fez 1, 2, 3, 4, 5, terminou o tratamento, no 6º dia faz um novo exame de fezes. E aí, você vai repetir, vai coletar mais 2 amostras até o dia 6, porque o ideal são 3 amostras, né? Por quê? Porque o período pré-patente é de 5 a 12 dias, se estendendo até 16 dias. Essa é uma forma de a gente saber se está tendo resistência ao tratamento ou está reinfectando no ambiente, correto? Quais são as opções de tratamento? Febendazole é a primeira linha de recomendação de tratamento, tá? Metronidazol, secnidazol, furazolidona, nitozoxanida podem ser utilizados, tá? No entanto, metronidazol tem relatos variáveis quanto à eficácia, e variam desde menos de 50% até 67% de eficácia. De menos de 50% até 50% de eficácia de tratamento é muito pouco, né, gente? Metade dos animais só vão melhorar. Então, é por isso que o metronidazol não é a primeira linha de tratamento para giardiose hoje em dia, tá? Então, giardicide, que é um tratamento super usado, a base é metronidazol, não é a primeira linha de tratamento. Tá? Não é porque eu não quero, porque eu não gosto de metronidazol. Simplesmente os estudos direcionam nesse sentido. Primeiro, porque o metro é um antimicrobiano, então ele vai causar alteração na microbiota, ele tem potencial de causar resistência. Tá? A gente sempre deve evitar o uso de antimicrobiano se outras alternativas terapêuticas são possíveis, que é o caso da giardiose. O febendazole ele é mais eficaz e não é um antimicrobiano. Por isso que aqui dos últimos guidelines sobre o uso de antibióticos em animais de companhia, eles trazem que o tratamento de giardia, primeira escolha é o febendazole, que é exatamente isso que eu estou passando para vocês. Então, não pode usar o metronidazol? Não é que não pode, poder pode, mas não é o tratamento mais recomendado, tá? Que eu acabei de explicar os motivos. Mas é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi incrível a nossa aula de hoje. Beijo, gente. Que bom que vocês gostaram. Beijão.